O tema da palavra de hoje, queridos, é tomando posse da promessa. Amém? Tomando posse da promessa do Senhor para cada um de nós. Vou fazer uma pergunta rapidinha aqui, já que eu estou falando de promessa de Deus. Vamos ver aqui, quantos sabem, mais ou menos, sem olhar no Google aí, quantas promessas de Deus tem na Bíblia, na palavra de Deus? Quem alguém arrisca? Dá um chute aí de um número, qualquer número. Quem aí arrisca? Eu achava que era 1.500. Mas eu não passei nem perto. Quem aí sabe, mais ou menos? Chuta aí. 7.000. Está perto. Mais alguém? É mais. É mais. Dá o Google aí que você vai ver. Na palavra de Deus, na Bíblia, tem 8.810 promessas. E às vezes a gente não toma posse de duas. É ou não é muitas promessas, irmãos? É muita coisa. 8.810 promessas há na palavra de Deus. Para quem crê. Quem crê na palavra de Deus, querido? Todos nós. Cremos na palavra de Deus. Cremos nas promessas do Senhor para as nossas vidas. As promessas do Senhor, queridos, não foram só para o povo de Israel, mas ela é para todo aquele que crê. O texto que lemos diz respeito ao período em que Josué ia entrar na terra prometida. O texto começa dizendo: Moisés, agora meu servo é morto. Moisés morreu. Deus levantou Josué, que era discípulo de Moisés. Alguém que andou com Moisés 40 anos, não foi 40 dias. No deserto. Vendo todo tipo de problema, todo tipo de contenda, todo tipo de coisa. Se você for ler os textos do Pentateuco, irmãos, ali antes de Josué, você vai ver que todo tipo de coisa que tinha para acontecer, aconteceu. Moisés sobe para o monte, trouxe os 10 mandamentos. A hora que ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro. Moisés fica grilado, quebra os 10 mandamentos e volta para o monte. Fica mais 40 dias. Traz os 10 mandamentos de novo. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Tudo que tinha para acontecer, irmão, o chão abriu, engoliu o povo. Batalhas, guerras, problemas, inúmeros problemas. Tudo que você imaginar aconteceu. Assim como na nossa vida, queridos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Doença, problemas, lutas, aflições, angústias, medos. O Senhor Jesus nunca nos enganou, queridos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que Jesus disse. Como o povo de Deus, querido, passou por lutas, problemas, angústias, aflições, ficaram 40 anos no deserto por causa da sua murmuração e desobediência à palavra de Deus. Muitas vezes, querido, nós passamos por lutas, problemas, angústias, aflições, e nos perguntamos, por que aquilo que Deus falou para mim não acontece? Por que aquelas promessas que foram ditas há alguns anos atrás não aconteceram? Eu vou responder essa pergunta para você. Porque Deus age por meio de princípios. E os princípios de Deus não são quebrados. Querido, se há uma palavra liberada a meu respeito e a seu respeito, a respeito deste ministério, querido, também nós temos que obedecer a palavra de Deus e seguir os seus princípios. Muitas vezes nós, como igreja, nos perguntamos: Senhor, e aquela promessa que o Senhor fez? Não sei você, mas eu tenho perguntado isso para Deus direto. Quem aqui já se perguntou: Senhor, e aquela promessa que o Senhor fez? Ninguém nunca perguntou? Quem pergunta todo dia? Senhor, e a promessa? Senhor, e aquela palavra que foi liberada?
Mas há alguns princípios para serem seguidos, querido, para tomar posse da promessa. Foi assim com o povo de Deus, foi assim com Josué, e é assim conosco. Deus não libera uma palavra para nós, querido, e amanhã a coisa acontece. Antes fosse. Palavras foram liberadas a respeito do reino de Deus, sobre ministério, sobre chamado, sobre muitas coisas, para os grandes profetas, para os grandes apóstolos do Senhor, e elas não aconteceram do dia para a noite. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, estava perseguindo a igreja, arrastando os cristãos. Eu preguei sobre isso, acho que uns 2 meses atrás. E aí perseguiu os cristãos, aquela loucura e tudo mais, até que ele teve um encontro com o Senhor no caminho para Damasco, e viu a Jesus. Jesus apareceu para ele, Jesus Cristo. Falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ficou cego, caiu. E ali a sua vida foi transformada, teve um encontro com o Senhor, foi batizado com o Espírito Santo. E aí ele falou: agora eu vou pregar a palavra, porque eu tive um encontro com Jesus. Quem aqui sabe o que aconteceu com Paulo? Quase foi morto. Jesus não falou para ele começar a pregar na palavra logo que ele converteu? Não foi essa a direção de Deus para ele. Paulo foi começar as viagens missionárias de Paulo mais de 10 anos depois. A hora que os apóstolos falaram: agora Paulo, prepara Paulo e Barnabé, agora que eles vão começar a vida deles, cristã. Começar a pregar a palavra. Não é assim não, irmão. Deixa eu contar algo para você, querido. Quando Deus vai fazer com que tomemos posse da promessa, posse da palavra que foi liberada para nós, querido, a primeira coisa que vai acontecer é um tempo de preparação, é um tempo de capacitação de Deus. Se você não começar a vencer nesse primeiro obstáculo, querido, você não vai tomar posse nunca. Porque nós vamos ver aqui que são vários princípios a serem seguidos. O primeiro é a preparação, é a capacitação. Josué foi discipulado por Moisés 40 anos, não foi 40 dias não. Não foi um curso de final de semana não. Muitas vezes, querido, nós recebemos uma palavra, uma promessa de Deus, e achamos que vai acontecer no outro dia. É igual você comprar você fazer um pedido na Shopee, no Mercado Livre, seja onde for, você faz agora e vai para a porta da sua casa esperar. Vai acontecer alguma coisa? Não vai ter um tempo para chegar? Sim, irmãos? É a prática. Tudo há um tempo de preparação, de capacitação. E no reino de Deus, querido, não tem jeito de pular etapa. Tem muita gente que pula essa etapa da preparação, da capacitação de Deus, e se dá mal muito lá na frente. Porque vão haver problemas que você não estava preparado e capacitado para aquilo, e aqueles problemas vão te derrubar. Muitos ministérios hoje estão caindo, muitas pessoas estão caindo hoje, querido, porque não estavam preparadas e capacitadas, porque pularam as etapas. E aí chegou um problema grande demais que ele não estava preparado, que ele não estava capacitado, e tudo ruiu. Querido, preparado e capacitado já é difícil. Sim ou não? Você sabe por que Davi derrubou Golias? Quem sabe por que Davi derrubou Golias? Quem sabe me responder aqui? Porque Deus já tinha preparado Davi. O gigante Golias não foi a primeira coisa que Davi derrubou na pedrada, não. Davi já tinha matado um leão e um urso. Foi a preparação, a capacitação de Deus para ele. Se ele não tivesse matado o urso e o leão, não existia gigante, não ia ter nada. Teve que passar pelo urso, pelo leão, dar pedrada, paulada neles, para depois encontrar com Golias. Teve uma preparação, uma capacitação. Josué foi capacitado por Deus, foi discipulado por Moisés, 40 anos, irmão. Se você for olhar na Bíblia, na palavra de Deus,
Se você for ali ver no final do livro de Josué, você vai ver que Josué venceu e conquistou 35 reinos. Ele foi quem mais conquistou, ele foi quem mais venceu. As pessoas só lembram de Davi, que Davi foi um grande rei, que Davi fez muitas coisas e tudo mais. Mas Josué foi maior que ele em conquista. Maior que ele. A diferença é que Davi teve a glória de rei. Josué não. Josué foi conhecido como general, não como rei. A primeira coisa, querido, que Deus vai fazer é te capacitar e te preparar. E se você não parar para se capacitar, para se preparar para aquilo que Deus tem para você, querido, aquilo que Ele tem para você nunca vai acontecer. Porque Ele sabe que se você não estiver preparado e capacitado, aquilo que Ele vai colocar na sua vida, em vez de te abençoar, aquilo vai te derrubar, aquilo vai te matar. Espiritualmente falando. E eu tenho visto isso acontecer. Não sei se você é mais novo ou mais velho como eu. Parece que eu não sou velho, mas eu estou na igreja desde quando eu nasci. Então eu tenho mais de 30 anos na igreja. É muito tempo. Então, meu irmão, eu já vi muita gente caindo por isso. Por quê? Porque Deus dá uma promessa, Deus dá uma palavra para a pessoa, agora vai. Mas não prepara, não capacita. Ah, você vai ser um grande pregador da palavra. Aí não lê a Bíblia. Ele vai pregar o quê? De quem? Para onde? Ah, você vai ser um grande músico, um grande cantor. Não pega uma aula. Deus fala, você vai ser um grande advogado. Se você não fizer os cursos que precisam ser... O que um grande advogado faz? Faz curso, prepara, capacita. Sim ou não, irmãos? Em qualquer área a gente não tem que preparar e capacitar? É isso, querido. Seja espiritualmente, seja como for, querido. Se prepare, se capacite. Estude. Se prepare para aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Se Deus falou que você vai ser um grande empresário, uma grande empresária, estude, capacite. Se cerque de pessoas que tenham o mesmo pensamento que o seu, amém? Isso é capacitação, querido. Faça curso, se prepare, capacite. Estude administração. Você vai ver que a coisa vai mudar. Mas aí muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e aí ficamos esperando. Você ficar esperando cair do céu, irmão, não vai acontecer não. Quantos entenderam, diga amém. Esse é só o primeiro princípio. O texto continua. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Foi o que Jesus disse, foi o que o Senhor falou para Josué. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar, assim como eu te prometi, como eu prometi a Moisés. Amém. Glória a Deus, querido. O que isso quer nos dizer, querido? Dar um passo de fé. Todo lugar que você pisar, se você não pisar, não vai tomar posse. É crer, é ver antes de acontecer, querido. Se o Senhor te der uma palavra que você vai ser pastor, estude para isso. Se prepare para isso. Se capacite para isso. Coloca o pé lá que Deus vai fazer, querido. Quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, o que Deus falou? Fala para o povo que marche. Que põe o pé, o mar vai abrir. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar. Mas você tem que pôr o pé, querido. Não tem como tomar posse de algo, querido, só no imaginário. Ah, eu vou ter um grande ministério. E aí Deus coloca um pequeno ministério na sua mão e você não faz nada. Porque você quer o grande. Mas todo grande ministério, todo grande negócio começou pequeno, querido. É assim que funciona. As coisas vão acontecendo gradualmente. A não ser que você seja filho do Bill Gates, do Elon Musk, dessa galera aí,
E aí você herde uma grande herança. Mas até eles falaram, meus filhos vão ter que trabalhar, eu vou dar 1 milhão para cada um e ele se vira. Eu já vi várias entrevistas de bilionários falarem isso. Falar, meus filhos, eu vou dar para caridade, meus filhos vão se virar. Eu já vi isso do Bill Gates, do Elon Musk, do Jack Chan. Vocês não sabem, ele é um cara bilionário, produtor de filmes, tem uma produtora. Ele não é só aquele ator que fica fazendo gracinha. Ele é dono de um monte de empresa. Nós temos que entender, queridos, quando Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma promessa, nós precisamos colocar o nosso pé, nós precisamos tomar posse. Amém, queridos? Precisamos nos capacitar e precisamos tomar um passo de fé. Senão não vai acontecer. Amém? Precisamos dar um passo de fé, assim como Pedro fez. Jesus falou, Pedro, joga a rede do lado de cá, Pedro, você vai pegar peixe. O que Pedro falou? Senhor, eu pesquei a noite toda, mas sobre a sua palavra eu jogarei a rede. É crer, querido. Se Deus te deu uma palavra, creia, dê o passo de fé. Você sabe por quê? Porque para muitos parece loucura abrir um negócio no meio da crise. Para muitos parece loucura aquilo que Deus está falando para você, aquilo que Deus está te direcionando, vai parecer loucura mesmo. Mas dê um passo de fé. Creia na palavra do Senhor, creia na direção do Senhor, amém? Terceiro, Deus disse a Josué que estaria com ele todos os dias. Aleluias. Versículo 5, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Versículo 5 do texto que lemos. Deus disse a Josué que estaria com ele todos os dias. Quando Jesus foi enviado ao mundo, para nascer da Virgem Maria, o anjo falou, como é que ele vai se chamar? O Senhor falou, ele vai se chamar Emanuel. Emanuel quer dizer Deus presente, Deus conosco. Ele é um Deus presente, um Deus que está comigo e com você todos os momentos. A mesma coisa que ele disse para Josué. Não tenha medo, eu estarei com você todo o tempo. Todo o tempo, querido, o Senhor está com você. Se Ele te deu uma palavra, se Ele te deu uma direção, se você tem uma promessa de Deus, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu ministério, querido, creia e confie, porque o Senhor estará com você. É por isso que nós temos que agir debaixo da palavra de Deus, de acordo com as promessas do Senhor também. Por quê, querido? Porque você vai poder cobrar de Deus. Falar, Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. É o Senhor é quem me sustenta. Em todos os sentidos. Espiritualmente, financeiramente, de todas as formas. Amém, queridos? Amém. É Ele quem nos sustenta. Se o Senhor disse para você que estaria com você todo momento, querido, Ele vai estar com você. Versículo 6. Ele diz para Josué e diz para nós, esforça-te, tem bom ânimo. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz em Mateus no capítulo 11, versículo 12 e 13, que o reino de Deus é tomado por esforço. Sabe por que isso é maravilhoso, irmão? Se puder abrir aí, Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13. Se eu não tiver anotado errado, está lá. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13. Põe na tela para nós, para a gente entender. Se não colocar aí, eu vou colocar aqui. Mateus 11, 12. Foi? Aí, muito bem. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força.
Na minha tradução está por esforço, que é a mesma coisa, amém? E os que usam de violência se apoderam dele. E na minha tradução está, e aqueles que se esforçam se apoderam dele, ou tomam posse dele. Por que é bom a gente ver isso na palavra de Deus, querido? Porque, como eu disse hoje de manhã, tem uma teologia hoje que está falando o seguinte, querido, você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez tudo, a obra foi completa na cruz do Calvário. Claro que foi, querido, para salvação. Vida com Deus e comunhão com Deus é uma caminhada que começa quando você converte e termina quando você vai para o céu. Amém, querido? Senão não faria sentido nenhum nós estarmos aqui. Nós estamos aqui para quê? Para sermos aperfeiçoados. Estamos aqui para quê? Para servirmos a Deus com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, com os nossos dons e talentos. Não faria sentido algum. O reino de Deus é tomado por esforço, querido. É a palavra de Deus, não eu estou inventando, não. Nós temos que nos ater à palavra de Deus, querido. É tomado por esforço. O que é esforço, querido? Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão diária com Deus, querido. Amém? Há algo muito importante e poderoso que nós precisamos entender, querido. Se você não tem relacionamento com Deus aqui na terra, o que é que você vai fazer lá no céu? Me responde. Alguém consegue responder? Se nós não tivermos no mínimo de relacionamento com Deus, o mínimo de entendimento, de relacionamento, de comunhão com Deus, de orar, de falar com Deus, de ler a sua palavra, de ter isso é ter um relacionamento com Deus. Se a gente não tem o mínimo de relacionamento com Deus aqui na terra, querido, o que nós vamos fazer no céu? Você só tem isso para fazer lá? Será que a gente consegue entender isso? O reino de Deus é tomado por esforço. Ele repete 3 vezes no texto que lemos: esforça-te, tem bom ânimo, me esforça. Por quê, querido? Porque não é fácil. A vida com Deus é fácil? Ah, querido, se fosse. Se alguém falar, não, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Depois que eu converti, foi só vitória. É assim, irmão? Nunca foi. Queria conhecer alguém que foi assim, que depois que converteu nunca mais teve problema. Pelo contrário, parece que os problemas multiplicam. Sim ou não? Parece que eles aumentam. Por que os problemas parecem que aumentam, queridos? Porque Jesus abre os seus olhos. Você começa a ver o que você não via, perceber o que você não percebia, entender o que você não entendia. Você começa a entender o mundo espiritual. Aos poucos Deus vai te revelando e trazendo ao seu coração algo que você não sabia, que você não tinha o conhecimento e nem o entendimento. Por isso que parece que fica tudo muito mais difícil. O Senhor fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Porque o reino de Deus, querido, com certeza, ele é tomado por esforço. Jejum, oração, santificação. Não tem como. Há algo a fazer. Há algo a ser feito da nossa parte, querido. Não é porque Jesus nos deu uma palavra, nos deu uma promessa, que nós vamos sentar e esperar cair do céu, como diz o ditado. Não. Há esforço em oração. A palavra de Deus mostra a história de Daniel orando pela nação de Israel, pela libertação de Israel. Ele jejuou e orou por 21 dias. E aí o anjo lá para o último dia falou: olha, eu vim desde o primeiro dia, mas aí o capeta me barrou ali, eu tive que chamar Miguel e o negócio foi feio. E teve uma batalha para eu poder te entregar essa mensagem aqui, te entregar essa palavra aqui. Que Deus vai libertar o povo de Israel. Mas teve um esforço de Daniel, sim ou não? Ele teve que orar e jejuar 21 dias. Há um esforço, queridos. Há um esforço.
para nós. Vemos as promessas, vemos a palavra do Senhor cumprir nas nossas vidas. Vemos a palavra do Senhor cumprir no nosso ministério. Ver a palavra do Senhor cumprir na nossa família, na nossa casa. A promessa de que o Senhor salvaria e transformaria a nossa casa. A promessa de que o Senhor prosperaria os nossos dias. Tem inúmeras promessas do Senhor para nós. Tome posse da promessa, tome posse da palavra do Senhor. Mas entenda que há um esforço de cada um de nós, amém? As coisas não acontecem, não caem do céu. Literalmente. Próximo versículo aqui. O Senhor diz para Josué: faça tudo conforme a lei de Deus. Faça tudo conforme a palavra do Senhor, a direção do Senhor. Ele fala no 6 e no 7, esforça-te, tem bom ânimo. Repete no 7, esforça-te, tem bom ânimo. Para Josué entender que ele tinha que esforçar. E continua. Faça tudo conforme a lei, faça tudo conforme a palavra. Traduzindo, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a promessa, a palavra do Senhor. E a promessa do Senhor vai acontecer. A palavra e a promessa do Senhor vai se realizar e se concretizar nas nossas vidas. Segundo a nossa obediência a Deus e a sua palavra. Amém? O texto diz: faça tudo conforme a palavra do Senhor. Faça tudo conforme a palavra do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Em obediência a Deus, em obediência à sua palavra, querido. Sabe por que muitas vezes nós não vemos a promessa se concretizar, a palavra de Deus se cumprir nas nossas vidas, querido? Porque nós não agimos em obediência completa na palavra de Deus. Nós não agimos em obediência completa à direção de Deus. Muitas vezes é nos liberado uma palavra, muitas vezes o Senhor fala: você tem uma grande promessa, você tem uma grande palavra, mas você tem que fazer isso. Tudo em Deus tem um mais, querido. Tudo em Deus tem uma condicionante. Você vai ser abençoado se obedecer a palavra de Deus, se obedecer a direção de Deus, sim ou não? Ou Jesus fala assim: não, você vai ser abençoado, por quê? Porque eu quero. Não tem isso na palavra de Deus. Nós vivemos por obediência, em obediência à palavra de Deus, querido. E muitas vezes a palavra de Deus não se cumpre, não se realiza na nossa vida, querido. Porque nós muitas vezes obedecemos só aquilo que nos interessa. Só aquilo que é conveniente a nós. E aí depois reclamamos para Deus: Senhor, por que não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Aí Deus falou: eu falei para você ir para a direita, você foi para a esquerda. Falei para você ir para frente, você voltou. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém, querido? Entendendo e compreendendo que precisamos estar sempre em obediência à palavra de Deus e à sua direção. E ele continua o texto: não se aparte da tua boca a lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto nela está escrito. Porquanto então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 8. Está acabando, só falta mais 2. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, aleluia, glória a Deus. Nisso vemos, queridos, que a prosperidade de Deus está acima de tudo em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus princípios, querido. Quer ser próspero financeiramente, seja generoso. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Todo aquele que plantar vai colher. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Isso é qualquer coisa.
É plantar dinheiro, é plantar amor, é plantar cuidado, é plantar empatia, compaixão, tudo. Tudo, está escrito, tudo que você plantar, você certamente vai colher, é a lei da semeadura. Está descrito na palavra de Deus e no Novo Testamento ainda. É porque a lei, a palavra de Deus não muda, irmão. Porque foi no Velho Testamento, está no Novo, é Gálatas 6:7. É Paulo que escreveu aos Gálatas. É Novo Testamento, é a palavra do Senhor. A prosperidade de Deus, querido, está em obedecer a sua palavra, os seus princípios. Seremos prósperos e benditos nessa terra se obedecermos a palavra de Deus. Se obedecermos os princípios do Senhor, querido. Será que nós entendemos o que é prosperidade para o Senhor? O que é prosperidade para Deus? Porque muitas vezes o conceito de prosperidade das pessoas, ou o nosso conceito de prosperidade, muitas vezes está muito equivocado, querido. Porque o conceito de prosperidade para as pessoas hoje, no mundo de hoje, é o quê? Dinheiro. E mais o quê? Mais nada. Prosperidade é só dinheiro, querido. Se prosperidade fosse só dinheiro, querido, não tinha rico com depressão, doente, se matando. Sim ou não? Por que tem tanta gente aí rica e famosa, com depressão, se matando, louco, desesperado? A grande parte deles, a grande maioria deles vai no psiquiatra regularmente, toma remédio para acordar, para dormir, para comer, para tudo. Se dinheiro resolvesse tudo, meu irmão. É claro que o dinheiro ajuda, sim ou não? Nossa! Mas ele não é tudo e não pode ser tudo nas nossas vidas. Amém? O dinheiro para nós tem que ser bênção e não maldição. Nós não podemos viver em função do dinheiro. Nós temos que fazer com que o dinheiro trabalhe para nós, não trabalhar para ele e por ele. A nossa vida não pode estar só pautada no dinheiro ou em ganhar dinheiro. Senão nós, na verdade, não temos nada. Prosperidade verdadeira, querido, é você ter realmente uma vida financeira abençoada, é você ter uma família abençoada, é você ter saúde, é você ter o todo. Porque se você tiver dinheiro e não ter saúde, querido, vai resolver o quê? Nada. E assim por diante. Se você tiver dinheiro, tiver saúde, e tiver só briga na família, só problema todo dia, vai resolver? Não. Prosperidade para Deus, querido, é o todo. É a bênção de Deus, querido. É a sua casa abençoada, a sua família abençoada. É ter para repartir e não pedir emprestado, como diz a palavra de Deus, financeiramente abençoado. Mas é tudo, é ter saúde, é ter uma família próspera, é tudo, querido. Prosperidade é o todo, querido. E muitas vezes você pode não ter dinheiro nenhum, querido, na sua vida toda. E ser feliz com Jesus, e ser abençoado por Jesus, e ser bênção na mão de Deus. E ser feliz do mesmo jeito, até mais do que quem tem muito dinheiro. Sim ou não? Sim. Conheço pessoas que não têm dinheiro nenhum e são muito mais felizes do que muita gente que tem muito dinheiro. Isso é prosperidade. Prosperidade verdadeira e plena, como diz a palavra, como está descrito na palavra de Deus, querido. É sermos abençoados em todos os nossos caminhos, em tudo. Amém? E essa prosperidade real só vem com obediência a Deus e a sua palavra. Muitas vezes não tomamos posse da promessa, querido, porque nós desobedecemos a Deus nos seus princípios, naquilo que Ele tem trazido, aquilo que Ele nos tem direcionado. E por último, e não menos importante, o
Senhor nos deu espírito de ousadia e não de covardia. Amém, querido? Ele diz, não temas. Último versículo, versículo 9 que lemos. Deus diz a Josué, diz para nós, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, ou seja, não fique com medo, nem te espantes, porque o Senhor, o seu Deus, está contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia, querido. Para tomar posse da terra prometida, para tomar posse das promessas, para tomar posse daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, querido. Nós precisamos muitas vezes vencer os nossos medos. Essa música que a gente cantou por último, exatamente. Fernandinho compôs, não sei se foi ele que compôs, foi ele não, né? É uma versão. O que ele fala? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. O Senhor diz para Josué, não tenha medo, não te espantes, não te atemorizes, porque eu, o Senhor, vou estar com você todo dia. Sabe por que Deus afirmou isso para Josué e afirma isso para nós todos os dias, queridos? Porque muitas vezes o medo toma conta dos nossos corações. E a gente não toma posse da promessa, não toma posse das palavras de Deus por medo. Deus liberou uma palavra para você, querido, que a sua empresa seria grande, seria abençoada. Aí você fala, ai Senhor, e se der errado? Ai, se eu não conseguir? Ai, se eu não der conta? Deus liberou uma palavra para você sobre o seu ministério. Ai, se eu não der conta? Se eu chegar lá na frente e gaguejar? Quantos acham que eu sempre fui tranquilo e sossegado assim, igual eu estou aqui agora? A gente tem medo, querido, mas a gente vai com medo mesmo. Muitas situações nas nossas vidas a gente está com medo. Mas lembre-se que o Senhor está com você. Ele disse, eu estarei com você todos os dias. Para sempre. Forever and ever. Sempre. Não tenha medo, não se espante. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou estar contigo. Imagina você ouvir isso da boca de Deus, querido. Ele ouviu do próprio Deus, você está ouvindo agora. O Senhor diz para você, diz para mim, querido, não tenha medo. Muitas vezes nós não tomamos posse da promessa, não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós, querido, por medo de errar, por medo de fracassar, por medo de não dar conta. Ai, o Senhor preparou o ministério para você, ai, se eu não der conta, aí não vai. Ai, o Senhor falou que você vai ser um grande empresário, ai, e se der errado, e se eu quebrar? Aí não vai. Ai, você vai ser um grande isso, um grande, seja o que for, querido. É o Senhor quem está com você, querido. Você e Deus é maioria, amém? Glória a Deus por isso. Você e Deus é maioria, não se importe com as vozes que estão ao seu redor, querido. Creia que o Senhor está com você em todo momento. E é Ele quem garante a sua vitória. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é contigo. O Senhor é quem nos capacita, é quem nos unge. É quem nos leva à vitória, é quem nos leva a tomar posse da terra prometida. Amém?